Boa noite a todas as pessoas presentes. Dando início a esta sessão solene de entrega de título de cidadão bauruense ao excelentíssimo senhor deputado federal Arnaldo Calil Pereira Jardim e ao excelentíssimo senhor diretor licenciado do SEBRAE, São Paulo, senhor Marco Antônio Scarassati Vignoli. Esta Casa de Leis sente-se honrada em prestar estas homenagens. Solicitamos ao senhor secretário que nomeie os vereadores que se encontram no plenário e as autoridades presentes que compõem a mesa. Vereadores Arnaldo Ribeiro, Hélio Venâncio Ferreira, Marco Antônio de Souza, Sinuê Daniel Preto, o excelentíssimo senhor deputado estadual Itamar Borges, o vice-prefeito de Bauru, Orlando Costa Dias, a prefeita Ivana Camarinha, a prefeita de Avaí, Ellen Rodrigues, a prefeita de Guaimbê, Márcia Aquiles, o prefeito de Bocaina, Caio Crepaldi, o prefeito de Lençóis Paulista, André Sasso, o prefeito de Sabino, Fernando Florindo, o vice-prefeito de Lençóis Paulista, o Manezinho, o vereador de Boracéia, Neto Buesso, o ex-prefeito de Avaí, Paulo Sérgio Rodrigues, o ex-prefeito de Bocaina, Marco Antônio Giro, o Pipoca, o ex-prefeito de Dois Córregos, Rui Fávaro, o ex-prefeito de Lençóis Paulista, Anderson Prado de Lima, o ex-prefeito de Duartina, Aderaldo Souza Júnior, o ex-prefeito de Iacanga, Eli Cardoso, o ex-vereador de Macatuba, Julinho Sais, o ex-vereador de Pederneiras, Zezé Pegatim, o ex-vereador de Bauru, Dr. Raul Gonçalves de Paula, o ex-vereador de Bauru, Fabiano André Lucas Mariano, o Ilmo Senhor Eduardo Romão, presidente da Associcana de Jaú, Manuel Brown, diretor de Relações Institucionais da Bracel, Ayla Kipper, presidente em exercício da Biolink e Head de Relações Institucionais da Luarte, João Jabur, diretor do Jornal da Cidade e do JCNet, Melina Parron, líder operacional regional do SEBRAE, Roberto dos Santos, da FETAESP, Wilson Nishimura, diretor regional do SEBRAE, o amigo Roberto Artioli, a irmã Virginia Vieira, representando as apóstolas do Sagrado Coração de Jesus. Lido, senhor presidente. Muito obrigado, senhor secretário. Esta presidência lembra a todos os presentes que esta sessão solene foi convocada para dar cumprimento ao decreto legislativo 1534, de autoria do ex-vereador Moisés Rossi, que concede o título de cidadão bauruense ao senhor Arnaldo Calil Pereira Jardim, e ao decreto legislativo número 2057, de autoria do vereador licenciado Marcos Antônio de Souza, que concede o título de cidadão bauruense ao senhor Marco Antônio Scarassati Vignoli. Prosseguindo esta presidência, nomeia os senhores Marco Antônio Souza e Moisés Rossi para conduzirem ao plenário os nossos ilustres homenageados, Arnaldo Calil Pereira Jardim e Marco Antônio Scarassati Vignoli.
convidamos os presentes para ouvirmos e cantarmos o hino nacional brasileiro. Aqueles que puderem, de pé. preciso que antecipe. Tudo bem, vamos lá. Todos eles? Um por um, né? Mas um por um, mas começa. Todos eles. Bom. Nesse momento, convidamos o ex-prefeito de Lençóis Paulista, convidamos o nobre deputado estadual Itamar Borges, que fará uso da palavra.
Muito boa noite a todas e a todos. Obrigado, presidente Elinho, pela gentileza de conceder a palavra nesse momento. Eu justifiquei ao presidente. Eu vim pronto para ficar 2 horas aqui, para sair por volta de 8h30, 8h40, para um outro compromisso, mas eu não podia deixar de vir a Bauru hoje, num momento tão especial para Bauru, para a região, para reconhecimento de 2 trabalhos, de 2 líderes que marcou e marca a história de Bauru e dessa região, e pela perspectiva que nós temos dessas 2 histórias continuar marcando por tudo que representa, e pelos amigos que eles são. Eu, doutor Orlando, quero cumprimentá-lo, nosso vice-prefeito, representando a prefeita, o nosso Poder Executivo, cumprimentar o nosso Poder Legislativo aqui, o Arnaldinho, o Sinoê, cumprimentar o Marcos Souza, nosso presidente licenciado, sempre vereador Moisés, saudá-lo. Me permitam, ao saudar o Moisés e o Marcos Souza, parabenizar a Câmara de Bauru por essa iniciativa de reconhecer nesses 2 líderes, na propositura de vocês, e aprovar essa homenagem. Justíssima e merecida homenagem. Parabéns, Moisés, parabéns, Marcos Souza, pela iniciativa. E, ao referencial Moisés, me permitam saudar todos os ex-vereadores, saudando aqui meu amigo, doutor Raul, desejando sucesso nessa nova empreitada. Já que eu saúdo o Raul, saúdo aqui outro ex, né? Esse querido amigo Prado, que também eu desejo, Prado, todo sucesso. Eu tenho certeza que vamos trabalhar juntos. Você é um guerreiro, foi um grande prefeito, e essa região, com certeza, terá muito a ganhar com você. Saudar o Jabor, importância da imprensa, os nossos prefeitos, Ellen, Márcia, Fernando, André, o Caio, tem mais. Parou? A Ivana ficou ali. Saudar aqui também os nossos ex-prefeitos. Encheu de ex-prefeito aqui hoje, eu estava vendo aqui. Agora, tem primeiro damo também, né? O César. Mas saudar aqui as primeiras damas aqui, que acompanham nossos prefeitos também. Mas eu vejo aqui os nossos ex-prefeitos. Nós temos aqui desde o Eli, o Adilson, o Pipoca, o Rui, o Juninho, o Prado, que eu já falei, e o Paulo, lá de Avaí, aqui representando. Mas também eu vi, Arnaldo e Vignoli, a presença aqui do SEBRAE, a presença de empresários, a presença de entidades. Aqui eu vejo o Romão, da Socicana, aqui eu vejo a Bracel representada, aqui eu vejo o meu líder desta região, o Betão Artioli, essa figura fantástica, da mesma forma o Roberto, da FETAESP, tantos amigos que se somam nesse momento aqui para prestar essa homenagem. Arnaldo, eu vivi você, deputado estadual. Eu vivi você, secretário de Habitação. Eu era prefeito e fiz casas da CDHU que o Arnaldo Jardim autorizou. Recebi recursos que o deputado Arnaldo Jardim destinou. Depois, deputado federal, secretário de Agricultura, o maior secretário de Agricultura da história deste Estado, fez um grande trabalho. Meu professor, privilégio, quando eu cheguei na secretaria, de buscar, na experiência do Arnaldo, na inteligência e na visão do Arnaldo, a direção do trabalho que teríamos ali ao lado do querido Chiquinho e de tantos amigos que nos ajudaram. Arnaldo, como é bom ser seu amigo, como é bom aprender com você, ser seu aluno, como é bom estar ao lado do melhor deputado do país por 2 anos seguidos. Não precisa estender para dizer o porquê Bauru está te homenageando hoje. A história de Bauru e as conquistas de Bauru falam por si.
e assim pela região. Parabéns. Você deixa, daqui a pouco, uma missão para seguir para outras missões, porque você é jovem, tem gás, energia, o setor privado precisa, o setor público precisa, e você vai ajudar de todo lado, porque você já ajuda. Você se destaca. Hoje ainda você comemora 2 conquistas lá no Congresso Nacional, que você vem placando momento a momento. Parabéns, Arnaldo. Obrigado por orgulhar todos nós. Você é espelho para todos nós. Vignoli, você é revelação. Fui deputado com o Vignoli, presidente Elinho. Trabalhamos muito, Arnaldo, doutor Orlando, lá na Assembleia. Quantos embates, Vignoli? Defendendo o agro, defendendo os municípios, o municipalismo, o desenvolvimento, o empreendedorismo, e assim por diante. Aprendi muito com o Vignoli, convivi muito, sentando ao lado dele, debatendo na mesma linha que ele. E depois Deus quis que nós fôssemos secretário de Estado juntos. O maior secretário, o secretário que era o embaixador dos municípios e o secretário dos prefeitos, que cuidou dos 645 municípios desse estado, e Bauru, essa região, é testemunha do quanto você fez e quanto você impactou a vida desses municípios. Vignoli leva a sua experiência como diretor do SEBRAE, levando desenvolvimento para os municípios, educação empreendedora, inovação, tecnologia, oportunidade. Os prefeitos todos são testemunha do que eu estou falando. Vignoli, que bom que você aceitou o desafio de suceder a Arnaldo Jardim, de ser o nosso próximo deputado federal de Bauru e dessa região, para poder trabalhar pelo nosso estado. Eu fico muito feliz e tenho certeza que você estará no Congresso Nacional trabalhando muito por toda essa região. Parabéns pela justa homenagem, merecidíssima. Eu não quero estender, até porque já quebrou aqui o Elinho protocolo e me permitiu pedir licença e permissão para que eu possa destinar. Vou ficar mais uns minutos aqui, que ainda me permite, e depois eu saio discretamente, mas dizer que a Câmara de Bauru marca uma página da história de Bauru, com 2 craques da política que marcaram a história deles com realizações em Bauru e na região. Parabéns, uma boa noite, um abraço a todos e muito obrigado. Representando todos os prefeitos, convidamos a excelentíssima senhora prefeita de Pederneiras, Ivana Camarinha, para fazer uso da palavra. Pode baixar. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, uma responsabilidade imensa falar em nome dos prefeitos. E quero cumprimentar, Elinho, você, cumprimentar o Marcos, Arnaldinho, nosso vereador querido, doutor Orlando. Cumprimento o Prado em nome de todos os ex-prefeitos, que para mim são prefeitos, porque eu tive o prazer de ser prefeita com todos eles que estão aqui. Então, a gente não é ex, não, a gente está ali, ativo, lutando pelas nossas cidades. Ellen, Márcia, cumprimento vocês, prefeitos atuais. Itamar, um querido que está aqui junto com a gente, um deputado maravilhoso. Todos vocês da indústria, eu quero cumprimentar todo mundo, deixar um abraço e um especial para os nossos 2 homenageados.
Arnaldo e o Vignoli. E cheguei aqui e falei, não, você vai falar. Então, assim, eu queria dizer para vocês que ser prefeito, estar na cidade, é a parte mais difícil da política. É a parte que a gente está diante das pessoas, a cobrança chega na gente. Então, assim, gente, é tudo muito difícil se a gente não tiver apoio, se a gente não tiver pessoas certas. Porque, às vezes, a gente chega em Brasília, a gente chega em São Paulo, e as pessoas falam, qual é o número do protocolo? É difícil isso. Você chega lá, você é um número. E a hora que você chega e tem um secretário como o Vignoli, que sabe o nome da gente, as necessidades da nossa cidade. Hoje, Vignoli, eu fiz um vídeo em Pederneiras falando da minha casa, minha vida, que vai ser construída, projeto do governo federal, numa área que você e o Itamar, na Secretaria de Agricultura, nos permitiram, doaram para o município, e a gente vai fazer a diferença na vida de 200 famílias. E dizer, Vignoli é jovem, tem uma garra pela frente e representa a juventude, mas a gente sabe, conhece o seu trabalho, e você é municipalista. E aonde você está, você faz a diferença. Então, gente, deseja muito sucesso, realmente, e que você continue, assim, lutando por nós. Porque lutando, quando eu falo lutando por nós, é lutando por todas as cidades, gente, por todas as pessoas. Porque cada um de nós representa um monte de gente ali que formam os nossos municípios. Arnaldo, falar o quê do Arnaldo, gente? É difícil falar de uma pessoa que você ser eleito vereador, deputado, é difícil uma vez. Imagine uma pessoa 9 vezes deputado, sendo escolhido sempre o melhor deputado. O Arnaldo entra aqui nessa sala, ele conhece cada um de nós. Ele sabe o que cada um de nós está precisando e está lembrando, olha, eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo. Faz a diferença e sempre fez. Quando meu pai foi prefeito, gente, meu pai foi prefeito, secretário da Habitação, deu o bairro Maria Helena, 500 casas para Pederneiras com o nome da minha mãe, que tinha falecido. Arnaldo, você é exemplo. Você faz a diferença nas nossas vidas, nas nossas cidades, nas indústrias. Hoje, essa homenagem para vocês, gente, foi de uma felicidade tão grande que não é só para Bauru. Vocês dois, eu vou falar agora para vocês dois, um título de cidadão é uma placa linda, é uma placa realmente linda, mas eu falo que quem recebe o nosso abraço, recebe o título de cidadão, é um documento de carinho, de gratidão, de reconhecimento. E vocês fazem a diferença por todas as cidades. Vocês já viram o tanto de gente que tem aqui de ex-prefeito, de prefeito, por quê? Porque a gente conta e vai continuar contando com vocês dois, fazendo a diferença, porque eu sei que o Arnaldo não vai abandonar a gente de jeito nenhum, vai estar lá lutando pelas necessidades do município. Parabéns, que Deus abençoe vocês, e o meu carinho imenso e a minha gratidão pelos dois. Muito obrigada. Representando os ex-prefeitos, convidamos o ex-prefeito de Lençóis Paulista, Anderson Prado, a fazer uso da palavra. E sem terno.
Boa noite. Que boa noite mais fraco, meu presidente. Boa noite. Melhorou um pouco. Se fosse numa escola... Presidente Elinho, muito obrigado pela oportunidade. Quero cumprimentar o nosso vice-prefeito, doutor Orlando, e agradecer pela acolhida durante o tempo que eu estive aqui em Bauru como secretário de Habitação. Quero cumprimentar o nosso querido vereador Arnaldinho, assim como cumprimento o nosso presidente, licenciado Marquinhos Souza. Parabéns pelo QG dos Motocas. Sensacional ideia, espero que se multiplique pelos mais de 5.000 municípios brasileiros. Quero cumprimentar todos os prefeitos presentes, em nome do prefeito de Lençóis Paulista, André Pacola Sasso, e do nosso vice, Manuel de Santos Silva, assim como quero cumprimentar todos os ex-prefeitos aqui presentes. Quero fazer uma saudação ao nosso deputado estadual Itamar Borges. Itamar, tem algo sobre você que é importante que se diga. Os políticos precisam fazer política também com amor, com fraternidade, com alegria, abraçar, beijar, cumprimentar as pessoas com efusividade. E o Senhor faz isso e nos enche de alegria quando o Senhor passa. Então, para mim, é sempre uma honra ter o Senhor por perto. Prefeita Ellen, também quero te cumprimentar pelo carinho de sempre. Estive lá em Avaí hoje. Quero me dirigir ao Vignoli e ao Arnaldo Jardim. Eu e o nosso deputado federal Arnaldo Jardim nem sempre estivemos dos mesmos lados nas trincheiras políticas dessa vida, né, Manezinho? Mas respeito nunca falhou. Respeito nunca faltou. E mesmo a época em que venci as eleições como prefeito em Lençóis Paulista, mesmo não estando nas mesmas trincheiras, o que a gente espera de um representante como deputado federal é que siga atendendo às necessidades da cidade, siga defendendo os interesses da cidade em Brasília, siga defendendo os interesses da cidade, seja nas secretarias de governo, seja nos ministérios, e por isso eu saúdo o senhor, por sempre ter olhado para Lençóis Paulista, para sempre ter olhado por todas as cidades, independente de partido. Isso sim é municipalismo de verdade. E uma longeva trajetória, são 9 mandatos. Imagino o quanto que não passa de histórias, memórias, relações com todo o Centro-Oeste paulista, mais que isso, com todo o Brasil. E sempre nos representando com honradez, com inteligência, com decência. E ser, entre 513 deputados, considerado o melhor do Brasil, é motivo de orgulho para quem respeita quem fala a porta aberta. Por quem sabe o que é ser caipira de verdade, o que é ser raiz de verdade. Para a gente, ter o senhor é se sentir de fato representado por quem tem conhecimento, mas não esquece que o nosso compromisso como agente público, prefeita Ivana, é com o povo, e com o povo, leia-se, com as pessoas. Então, o senhor tem o meu aplauso, o meu carinho, o meu respeito, assim como todo o Centro-Oeste paulista aqui representado pela Câmara Municipal de Bauru, que é o poder legislativo da nossa capital regional. Beijo no seu coração, meu grande deputado. Quero me dirigir brevemente também ao Marco Vignoli. Eu estive aqui durante 2017 e 2024, junto com prefeitos que aqui estão, ex-prefeitos como Juninho de Duartina, num tempo em que tivemos que enfrentar a pandemia. E a pandemia não veio, Cabo Elinho, não veio Arnaldinho, não veio Jabor, não veio Serginho Murilo com um manual. A gente tinha um presidente que falava uma coisa e um governador que fazia outra. A gente tinha um governador que pensava de um jeito e um presidente que pensava absolutamente de outro. E no meio disso tudo, nós prefeitos à época, sendo obrigados a cuidar do nosso povo num momento nefasto, de dificuldades, onde a morte assustava toda a vida no planeta. E nós tivemos
um alento no Palácio dos Bandeirantes, e todos os meus discursos que eu puder lembrar dessa história, poderia elencar todo o currículo do Marco Vignoli. Mas o Marco Vignoli atendia prefeito 11 horas da noite, atendia prefeito 2 horas da manhã. O Marco Vignoli respondia mensagem e WhatsApp quando nós desesperávamos, estávamos, porque medicamentos acabavam, leitos de UTI, de enfermaria colapsavam, nós não teríamos e não tínhamos o que fazer, mas a gente tinha o apoio desse secretário chamado Marco Vignoli. Jovem, dinâmico, presente, como disse a Ivana, que aqui me antecedeu, essa prefeita querida. Cuidou de gente, sendo também, como Arnaldo Jardim, municipalista na veia. E isso é o que se espera de quem se envereda pela política, que tem um espírito público capaz de entender que a nossa missão, apesar dos obstáculos, das críticas, é cuidar de gente e cuidar de pessoas. Eu não considero, Arnaldo Jardim, que o senhor esteja passando bastão. Eu considero que o senhor esteja preparando um novo caminho, porque um filho teu não foge à luta. Um beijo no coração do Arnaldo Jardim, um beijo no coração do Marco Vignoli. E, presidente, obrigado pela oportunidade em falar em nome dos ex-prefeitos do Centro-Oeste Paulista. Beijo no coração, que Deus proteja e abençoe sempre. Convidamos a fazer uso da palavra, representando toda a imprensa regional, o diretor do JC, João Jabur. Boa noite a todos. Presidente, agradeço por essa agradável surpresa de poder dizer alguma coisa aqui, representando um setor da sociedade civil. Vice-prefeito Orlando, vereador Arnaldinho, através dos quais eu cumprimento a todos, e especialmente Arnaldo Vignoli, a vocês, o meu boa noite muito especial, o meu abraço muito carinhoso, e a honra de poder estar aqui, só de estar aqui com vocês já bastava. E agora me deram a palavra, e eu tenho que encontrar palavras suficientes para exprimir a grandeza do que são vocês, né? Jornalista costuma falar muito, costuma até encontrar essas palavras facilmente, mas hoje, nesse misto de emoção e de razão, não vem tão fácil, viu? Mas eu quero dizer que o jornalista, né, o setor do jornalismo que eu represento, são os olhos e os ouvidos de uma nação e de uma comunidade, acima de tudo, como a nossa. E, nesse tempo todo, com os olhos bem abertos, os ouvidos bem ligados, eu pude testemunhar, Arnaldo, há décadas o seu trabalho. Eu até tive contato com você quando ainda éramos estudantes, né? Você na USP, você passava por aqui, eu aqui na Unesp. O Vignoli, anos já de contatos também, né? Contato através das notícias, através de saber do seu trabalho e de perceber o seu dinamismo, de perceber as suas capacidades, né? O Vignoli é jovem, mas é experiente ao mesmo tempo. Une duas qualidades, dois predicados que são fundamentais para seguir na vida pública. E agora, ultrapassando as fronteiras do Estado, com certeza, nos representando brevemente lá em Brasília. E, Arnaldo, você, o que dizer, como disse a Ivana do Arnaldo, né? Ivana, não é fácil. Você é um gigante da nossa política nacional. Como disse o deputado Itamar, você é o melhor deputado federal, e isso não somos nós, seus amigos, que estamos dizendo, são os índices, as estatísticas, os institutos que fazem essas avaliações, e também as pessoas com quem nós conversamos, Arnaldo. Você é dos não muito mais deputados que nós podemos ter orgulho, de fato, né, pela atuação, pela postura republicana, pela forma como conduz as grandes questões do país, agora como relator de projetos tão importantes como esse, por exemplo, das terras raras, né, dos minerais raros. Você
com tudo isso, contribui de uma forma fantástica para esse país. Então, se posso falar em nome da cidade como imprensa, sejam bem-vindos como cidadãos dessa cidade. Essa cidade precisa ainda mais de líderes. Vocês sempre estiveram por aqui, né? Mas agora, oficialmente, como cidadãos bauruenses, né? Que eu tive até a honra de receber também em 2011, com a sua presença aqui, através do vereador Moisés, Arnaldinho, todos os amigos. E, Vignoli, muito bem-vindo. Você é aqui do nosso interior, você é municipalista, você é raiz, você está conosco sempre e vai seguir, e nós seguiremos juntos também, viu? Muito obrigado, presidente, por essa oportunidade, e muito obrigado por vocês aceitarem serem cidadãos bauruenses, que para nós é um orgulho, e nós vamos curtir muito isso, e nós vamos nos relacionar e interagir muito com essa condição nova que vocês adquirem. Muito obrigado e vamos juntos sempre. Neste momento, convido o ex-vereador Moisés Rossi, autor da homenagem, para que proceda a entrega do título de cidadão bauruense ao senhor Arnaldo Calil Pereira Jardim. Muito obrigado. Neste momento, ouviremos a leitura da biografia do homenageado pelo secretário. Nascido em 8 de maio de 1955, na cidade de Altinópolis, o deputado federal Arnaldo Calil Pereira Jardim iniciou sua vida política como líder estudantil na Escola Politécnica da USP, onde formou-se em Engenharia Civil. Foi diretor do DCE da USP e da União Estadual dos Estudantes, num período efervescente da luta contra o regime militar e pela democracia. Participou de movimentos de bairro na cidade de São Paulo. Em 1982, deu início à sua vida pública, trabalhando ativamente na campanha que elegeu Franco Montoro para governador de São Paulo. E assim foi para o governo trabalhar com o então secretário do Interior, Chopin Tavares de Lima, na condição de seu chefe de gabinete. Nesse período, desenvolveu trabalhos importantes como da descentralização administrativa e de programas de desenvolvimento comunitário no interior, vacas mecânicas, padarias, piscicultura, cozinha piloto, interior na praia, redescobrindo o interior e movimento de jovens. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, foi eleito pela primeira vez deputado estadual em 1986 e, em seu segundo mandato, em 1991, foi líder do governo e do PMDB na Assembleia Legislativa, tendo sido relator do anteprojeto de Constituição Estadual e autor da lei que instituiu a carteira de prevenção ao câncer ginecológico e mamário. Em 1992, assumiu a Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo, onde ficou até 1993. Foram 75 mil unidades habitacionais construídas, 45 mil deixadas em processo de construção e mais 45 mil com os devidos editais de licitação. Tudo isso realizado de forma dinâmica, mais barata e aprimorada pelo projeto Vida Melhor, que tinha por meta estimular a participação comunitária e humanizar as condições de vida nos conjuntos habitacionais. Em 1994, disputou eleições majoritárias como candidato a vice-governador pelo PMDB. De volta à Assembleia em 1999, o deputado ganhou destaque como relator geral do Fórum São Paulo Século XXI, projeto que planejou o desenvolvimento de São Paulo para este novo século, e da CPI dos combustíveis, quando combateu a máfia dos combustíveis adulterados. Além disso, participou do primeiro encontro interparlamentar do Mercosul, ocorrido em Buenos Aires, na Argentina. Foi presidente da Comissão de Assuntos Internacionais e membro das comissões de Transportes e Cultura, Ciência e Tecnologia. Também foi substituto do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar e autor da emenda constitucional que pôs fim à impunidade parlamentar.
fixando a imunidade apenas aos chamados crimes de opinião. Coordenou as frentes parlamentares da habitação, pela energia limpa e renovável e do cooperativismo paulista. Foi indicado para ser membro da Câmara Especial de Biocombustíveis, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Foi presidente do grupo de trabalho responsável pela elaboração de uma nova legislação de destinação dos resíduos sólidos no Estado. Fez parte do Conselho Consultivo da Artesp, Agência Reguladora de Serviços Públicos, Delegados de Transporte do Estado de São Paulo. Representou a Assembleia Legislativa de São Paulo no Conselho Estadual de Políticas Energéticas. Arnaldo Jardim foi eleito deputado federal no ano de 2006 e reeleito por mais 4 mandatos, já tendo sido líder da bancada do partido. Sua atuação foi reconhecida por publicações como 100 Cabeças do Congresso Nacional, elaborado pelo DIAP, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, e por votação realizada pelo portal Congresso em Foco, como um dos melhores parlamentares da Câmara. Atualmente é integrante das seguintes comissões: Comissão Especial sobre Transição Energética e Produção de Hidrogênio Verde, do qual é presidente, Comissão de Minas e Energia, Comissão Externa para monitorar obras do túnel Santos-Guarujá, Comissão Especial sobre o FPM e o Fundo Constitucional Sul-Sudeste, PEC 231-19, e Comissão do Desenvolvimento Econômico. É relator da Comissão da PEC 231-2019, FPM, e Fundos Constitucionais Sul-Sudeste desde novembro de 2025 e primeiro vice-presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Armênia desde agosto de 2024. Bauruense de coração, o deputado federal Arnaldo Jardim está sempre presente em nossa cidade, buscando reconhecer as reais necessidades do município e solicitando e realizando distribuição de emendas parlamentares para que projetos possam ser concretizados, tais como o envio de uma verba de 350 mil para a conclusão da construção do albergue noturno, 350 mil para o término da unidade de pronto atendimento do núcleo Meridota, 50 mil para a cobertura do estacionamento da APAI, 1 tonelada de alimentos para núcleos assistenciais, 500 mil para asfalto, articulação junto à Artesp para que a Lagoa do Zoológico fosse desassoreada, articulação para a implantação de um telecentro no distrito de Tibiriçá, levando tecnologia por meio do programa Acessa São Paulo, a contribuição para a liberação de emenda da bancada paulista, totalizando mais de 5 milhões enviados para andamento de obras de viadutos inacabados, a denominação do aeroporto Mussa Tobias, a construção de uma quadra poliesportiva para a USC e a intermediação para a liberação de projetos culturais no PROAC, entre tantas outras benfeitorias que têm realizado e demonstrado todo o seu carinho por nossa cidade. Lido, presidente. Convido neste momento o vereador Marcos Antônio de Souza, autor da homenagem, para que proceda a entrega do título de cidadão bauruense ao senhor Marco Antônio Scarassati Vignoli. Neste momento, ouviremos a leitura da biografia do homenageado pelo secretário. Diretor técnico licenciado do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE de São Paulo, Marco Vignoli é nascido em São Paulo, formado em Administração de Empresas pela PUC São Paulo, com especialização em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Foi deputado estadual por 2 anos, sendo nesse período líder do PSDB, relator do orçamento por 2 vezes, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, das contas do governador, de 2 CPIs, além de membro de 5 comissões permanentes e 8 frentes parlamentares. Iniciou sua vida profissional no trabalho voluntário,
através da Associação Cristã de Moços e no movimento estudantil no Centro Acadêmico Leão 13 da PUC São Paulo, União Estadual dos Estudantes e União Nacional dos Estudantes. Empresário, tem um histórico de atuação na área de reflorestamento, eventos e radiodifusão. Foi coordenador nacional de empreendedorismo juvenil no Ministério do Trabalho e Emprego, diretor do Departamento de Políticas de Trabalho e Emprego para a Juventude, órgão do governo federal, e membro do Conselho Nacional de Juventude. Em São Paulo, foi diretor da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo em 2015 e coordenou o Viva Leite, o maior programa de segurança alimentar da América Latina. Nesse período, foi vice-presidente do Conselho da Criança e do Adolescente, o CONDECA. No PSDB, foi membro da Executiva Estadual e do Conselho Fiscal, da Juventude Estadual e coordenador regional do PSDB, assumindo em 2019 como presidente mais jovem da história do partido. Aos 36 anos, foi secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, no governo de João Dória. Na cidade de Bauru, Vignoli implantou o primeiro São Paulo mais perto do Estado, o que facilitou muito a dinâmica nos trabalhos dos prefeitos da região e colocou Bauru, mais uma vez, como a principal cidade do Centro-Oeste paulista. Além disso, de forma emergencial, Vignoli liberou 2,5 milhões de reais para a recuperação de uma erosão na Avenida Nuno de Assis, causada pelas fortes chuvas que atingiram Bauru no início de 2022. Lido, presidente. Convido o vereador Arnaldo Ribeiro a fazer uso da tribuna. Boa noite, senhores, senhoras e os nossos queridos homenageados. Arnaldo, eu não sabia que se eu vinha como assessor, se eu vinha como vereador, mas eu estou aqui como seu amigo, você sabe disso. E Vignoli é a mesmíssima coisa, vocês sabem disso. Para mim é uma honra, uma noite mais que especial. Queria antes aqui agradecer a cada um de vocês e para cada um que eu olho aqui, eu vejo um pouco, que é muito, na somatória, porque eu estou aqui. Cada um de vocês me ajudaram. Todos que estão aqui me ajudaram de alguma forma e quero saudar de forma especial o sempre vereador Moisés Rossi, que muitas noites a gente saiu na chuva, aí andando, e o Moisés firme, vai dar certo, vamos lá. E a gente esperava essa noite, Arnaldo. E, para mim, tem um sentido muito especial, é uma honra estar aqui, repito isso. Essa somatória de tempo que nós caminhamos juntos, e eu sempre falo, o deputado agora vai para um estágio mais alto, vai fazer política de um outro jeito, mas nunca vai deixar política. E, ao mesmo tempo, está chegando o Vignoli, que nos empresta aí essa experiência, a força que ele tem, o dinamismo que ele tem, a seriedade que ele soma em cada compromisso, em cada visita. E o número de prefeitos, vereadores e autoridades que estão aqui espelha um pouco da história do mandato do deputado Arnaldo Jardim. Quero aqui, estou com a voz embargada, o senhor sabe que eu sou chorão, eu me seguro. Quero saudar também meu amigo Sérgio Murilo, de tantas jornadas. Muito obrigado. E agradecer. A noite a noite aqui é tão especial para vocês, que por falta de um presidente, temos dois hoje. Temos dois presidentes na casa. Marquinho, muito obrigado. Presidente Elinho, doutor Orlando, um querido amigo.
companheiro, para não prolongar, receber um título, já que tanta gente boa falou, tanta gente falou tanto, e eu me sinto o mais humilde entre os humildes. O título de cidadão tem a origem lá em Roma, no século IX a.C., que dava àquele que recebia os direitos e os deveres do cidadão participar da vida política, religiosa e também econômica do município. Então, e para nós aqui, seria como mais uma certidão de nascimento que o município empenha para vocês. Tenho tantas lembranças, tanta coisa para falar, mas falo olhando no seu olho. Muito obrigado, que honra caminhar do seu lado, que orgulho caminhar do seu lado, e muito obrigado, Marquinhos, por permitir que eu caminhe do seu lado. Muito obrigado. Boa noite a todos. Para uso da tribuna nesse momento, o ex-vereador Moisés Rossi, em saudação ao excelentíssimo senhor deputado federal Arnaldo Calil Pereira Jardim. Senhor presidente, senhores vereadores, representantes do executivo, do legislativo aqui presente, todos, nosso querido vice-prefeito, Marco Vignoli, Arnaldo Jardim. A Ivana disse duas coisas que é necessário salientar e relembrar. Não existe vice, porque nós continuamos trabalhando pela nossa cidade. E ela disse ao Marco, continue trabalhando por nós. Quando que a sociedade brasileira vai entender que o político é um trabalhador que trabalha pela sociedade? Eu estive 8 anos aqui, nesta casa. Estou feliz de retornar aqui hoje. O vereador, o legislativo, o político, enfim, eleito pelo povo, ele tem as suas funções determinadas. Entre aspas, ele é obrigado a participar das sessões, a participar das comissões, a analisar projetos, enfim, tudo aquilo que é da alçada do seu cargo. Nós temos também inúmeras atividades que não são exatamente da alçada do nosso cargo, mas a população chega até nós, carentes, preocupadas, necessitadas, e trabalhando junto, nós somos obrigados a fazer a nossa parte, levar ao executivo, enfim, tentar atender na medida do possível. Mas tem uma coisa que nós não somos obrigados a fazer, não. A gente faz se quiser, algumas coisas. E uma delas é a oportunidade de oferecer o título de cidadão bauruense a quem merece. A gente faz porque quer, porque sai de dentro de nós, porque nós percebemos a importância disso para a cidade, pelo tudo que foi feito pela cidade. Arnaldo, você não sabe a honra e o orgulho que eu tenho de ter podido, no meu mandato, oferecer para você o título de cidadão bauruense. Extremamente merecido
salta aos olhos a presença física e a participação administrativa, como político, do Arnaldo na cidade de Bauru. É uma pessoa que vai na casa da gente, né, Sérgio Murilo? Que está com a gente, que recebe a gente, que participa com a gente. Pelo número de prefeitos, ex-prefeitos, vereadores presentes aqui, a gente percebe que é no estado todo. Arnaldo, muito obrigado pelo que você fez pelo nosso país, pelo nosso São Paulo. São Paulo vai lembrar de você para sempre. E Bauru te recebe hoje como filho, filho da nossa cidade. 8 anos de trabalho, 8 anos junto. Eu ia dizer que ele estava junto comigo, mas na verdade eu que estava junto com ele, né? Aconselhando, orientando, ajudando, participando do mandato. Como não dar o título de cidadão bauruense para esse homem? Quem mereceria mais? Já foi dito aqui, como é que eu vou me esquecer? O nosso zoológico, que é um exemplo para o país. A lagoa estava assoreada, a enxurrada levou terra, não tinha mais lagoa. Os animais estavam ameaçados de fuga e de morte. O nosso zoológico estava sendo destruído. Eu, enquanto vereador, hoje o vereador Arnaldo Ribeiro, pegamos o diretor do zoológico, fomos até o gabinete do Arnaldo Jardim em São Paulo, e de lá, junto conosco, o Arnaldo foi à Artesp, exigir que a empresa responsável pela rodovia resolvesse o problema. Saímos de lá com o problema resolvido. Hoje o nosso zoológico voltou, já há muito tempo, não é? Voltou a ser esse exemplo que ele sempre foi, elevando o nome da cidade de Bauru para o Brasil inteiro. A Artesp obrigou a empresa responsável a reparar. Hoje, saindo de Bauru para o zoológico, nós temos uma represa de contenção antes da rodovia e uma depois da rodovia. A enxurrada foi canalizada para não assorear a nossa represa. Eu participo do Grupo Amor e Caridade, todo mundo sabe. 6 núcleos de periferia, mais o albergue noturno, dando reforço escolar, ensino profissionalizante, atendendo a população carente. Já foi dito aqui, o Arnaldo Jardim construiu o albergue noturno. Nós tínhamos o albergue aqui na Rua 7 de Setembro, no centro, acanhado, o tempo foi passando, a demanda aumentou, não tinha mais jeito. Nós conseguimos o terreno com a verba, através do deputado Arnaldo Jardim. Hoje nós temos o albergue noturno funcionando, perto da rodoviária, transformou-se numa casa de convivência também, onde recebemos usuários de álcool, de drogas, que querem modificar as suas vidas, e ali eles recebem todo o apoio. Verbas para reforma de cozinha, para reforma de prédios, veículos, alimentos. A nossa população carente recebeu o trabalho do Arnaldo Jardim e recebe até hoje. Por isso o meu orgulho e por isso a felicidade que eu tive quando eu pude fazer esse projeto. Arnaldo Jardim merece. Foi dito várias vezes aqui, o melhor deputado do nosso país. Quanto mais você o conhece e convive com ele, mais você percebe a grandiosidade desse ser humano, porque ele é humano. Vocês, prefeitos, em algumas oportunidades, eu tive até oportunidade de vir com o Arnaldo Jardim em algumas prefeituras da região. Vocês conhecem como é esse ser humano? Afetivo. Você percebe uma atenção diferenciada dele para com todos nós. E não aquela distância do eu sou. A gente fica muito feliz com isso e te agradece muito, Arnaldo.
Eu estou muito feliz no dia de hoje. Sinto uma emoção muito grande de receber você como cidadão bauruense, como filho de Bauru, por tudo que você fez para Bauru. Muito obrigado pelo seu grande trabalho, pela nossa cidade, pelo nosso estado e pelo nosso Brasil. Muito obrigado. Agora fará uso da tribuna o vereador Marcos Antônio de Souza, em saudação ao excelentíssimo senhor Marco Antônio Scarassati Vignoli. Muito boa noite a todas as pessoas presentes aqui nesta Casa do Povo. Que bom ver a casa cheia, né, presidente Elinho? Felicidade de recebê-los aqui. Quero cumprimentar aqui o Dr. Orlando, nosso vice-prefeito, que representa todo o executivo nessa noite. Cumprimentar o presidente Elinho, que vem fazendo um bom trabalho aqui na Câmara Municipal, na minha ausência. Arnaldinho, que satisfação, viu? Fica bonito na mesa, viu, Arnaldinho? Sinuê estava aqui agora há pouco também. Quero cumprimentar, obviamente, os nossos homenageados, mas eu vou chegar já aqui, falar da minha satisfação de receber tantos prefeitos da nossa casa, em nome aqui da Ivana Clarinha. Ivana, que bom ter a nossa casa. Em seu nome, quero cumprimentar todos os prefeitos aqui, os ex-prefeitos em nome do Prado, os ex-vereadores aqui em nome do Moisés Rossi. Quero cumprimentar todos os representantes de entidades de classe, os religiosos, enfim, todas as pessoas presentes, todos os assessores. Acho que é importante falar dos assessores também, né, Arnaldinho? Os assessores, em nome do Jabur aqui, cumprimentar toda a imprensa, viu, Jabur? Muito bom tê-lo aqui. E depois de todas essas informações, os currículos que foram lidos aqui essa noite, não tem muito o que falar dos senhores, né? Eu acho que, na verdade, hoje é um momento de celebração da boa política. Eu acho que é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Celebração da boa política, num momento muito difícil da política, onde se confunde a boa política com o político que recebe mais like na rede social, o político que lacra mais, o político que faz abordagens, Prado, que recebe mais visualizações. Essa é a política, é o que está se caminhando a política no nosso país, infelizmente. E é um grande equívoco, porque a boa política é feita exatamente de homens como o Arnaldo Jardim e o Marco Vignoli. Que satisfação tê-los hoje aqui na nossa cidade, sendo contemplados com um título de cidadão bauruense, onde o vereador, durante 4 anos, ou seja, durante o mandato, pode conceder apenas 2 títulos, ou seja, nós podemos transformar apenas 2 pessoas em filho da cidade de Bauru. Então, se sintam realmente reconhecidos por essa homenagem, que não é apenas um pedaço de metal, não é apenas um pedaço de metal. Isso aí é o reconhecimento de uma cidade, das pessoas que por aqui passaram e por aqui marcaram trajetória, né? Arnaldo Jardim, infelizmente, o destino não pôde fazer com que trabalhássemos juntos no mesmo partido, apesar de
tantas oportunidades, né, Arnaldinho? Tantas as possibilidades. O tempo passou e eu acabei indo para um lado, para o outro, mas assim, tenha o meu reconhecimento, o meu carinho. Obrigado por tudo que fez e que vem fazendo aqui na cidade de Bauru. Marco Vignoli, obrigado de você ter essa visão municipalista, porque as coisas não acontecem, antes de acontecer na União e no Estado, elas acontecem nos municípios. E a sua visão de trazer para a cidade de Bauru o programa SP, mais perto, isso nos nos enche de orgulho, porque Bauru, geograficamente falando, é a melhor cidade para se ter um espaço como esse e facilitar a vida dos prefeitos que possam estar procurando por um serviço do Estado. Muito obrigado por tudo que você fez pela nossa cidade, obrigado no momento mais difícil que nós tivemos, numa das principais avenidas que nós tivemos na cidade, que é a Avenida Nações Unidas, que foi abaixo, Rio Bauru, e uma grande parte dela, e foi com a articulação contigo que nós conseguimos resolver rapidamente isso. Muito obrigado por todas as vezes que nos recebeu no seu gabinete lá em São Paulo, que abriu as portas, como foi dito aqui pelo Arnaldinho, nunca teve horário e sempre tivemos as portas abertas em São Paulo, graças a você. Então, a gente, hoje, não são os senhores que recebem um presente. Hoje, é o contrário, é a cidade de Bauru que recebem 2 presentes, 2 filhos de Bauru, e que a gente pode se orgulhar de ver pessoas como vocês, né, que desenvolvem um trabalho tão sério como vocês, serem filhos da nossa cidade. Essa é a boa política que vale a pena, sim. Muitas vezes nós pensamos, será que vale a pena? Quando a gente levanta de manhã, doutor Orlando, será que vale a pena? Vale, quando a gente encontra como pessoas, como os 2 novos bauruenses. E para finalizar, Marco Vignoli, eu fico imaginando o filme que passa pela sua cabeça, de como você começou a sua vida, uma criança sempre ligada ao agro, uma criança que sempre gostou de estar nos rodeios na região de Catanduva, uma criança que com 10 anos de idade queria cavalgar também nos cavalos adestrados, mas ele não conseguia, por quê? Tem só 10 anos de idade. Mas calma lá, porque o Marco Vignoli tinha um pônei que ia até ao lado do cavalo, e do pônei ele pulava para o cavalo, e ali ele conseguia cavalgar, 10 anos de idade, e que com 14, 15 anos, os pais acordavam e está como a casa, lotado de jovens, porque ele fazia parte ali de todos os trabalhos relacionados aos jovens, desde muito sempre, né? Então, assim, parabéns, né, por tudo que você representa na tua vida, e tudo o caminho que você trilhou e onde você chegou, e hoje receber aproximadamente 250 títulos de cidadão bauruense por todo o estado, realmente é algo que nos enche os olhos, e não tinha como Bauru não reconhecer. Então, seja bem-vindo, Arnaldo Jardim e Marco Vignoli, os novos filhos da cidade de Bauru. Parabéns. Convidamos agora o homenageado, senhor Arnaldo Calil Pereira Jardim, a fazer uso da palavra. Boa noite. A palavra é obrigado. Muito obrigado a cada uma das senhoras e dos senhores que aqui estão, das amigas e dos amigos que aqui vieram. Muito obrigado. Véspera de feriado,
um dia em que autoridades como o que temos aqui têm inúmeros compromissos, todos têm compromisso com suas famílias, com sua comunidade, e vocês estão aqui. Muito obrigado, presidente Elinho, por ter marcado essa sessão. Muito obrigado, senhor vice-prefeito, doutor Orlando, muito obrigado por estar aqui participando. Muito obrigado à Câmara Municipal aqui de Bauru, por fazer a mim, ao Marco Vignoli, essa homenagem tão especial aqui. Eu estou muito feliz com isso. Quero agradecer muito a você, meu amigo, meu irmão de caminhada, meu parceiro, Arnaldo Ribeiro, o Arnaldinho. Quero agradecer muito a você, Moisés Rossi, por toda a história que tivemos juntos, pela iniciativa de já há um bom tempo. Esse título, minha gente, me foi outorgado em 2014, e eu fiquei esperando para que nós tivéssemos um bom momento para aqui festejar. E isso nos manteve unidos, e eu lhe agradeço profundamente. Muito obrigado, Marcos, presidente, licenciado, aqui exercido, dupla presidência, pela sensibilidade de indicar o jovem, o talentoso, meu irmão de caminhada, Marco Vignoli, para que aqui pudesse. Eu passeio os olhos aqui, e para mim é muito importante, porque, olhando cada um e olhando a todos, me desculpem se vou me estender uns 2 minutos a mais, mas é uma história que passa na minha mente. Os primeiros momentos em que convivi aqui com Bauru tiveram a marca, o João Jabur lembrou isso, a marca do meu período de estudante. Eu estudava engenharia, onde me formei, na Universidade de São Paulo, na Escola Politécnica, e vim aqui para me reunir com os estudantes de engenharia. Daqui vinha o pessoal de Lins também, vinha o pessoal de outros centros, porque na época eu dirigia o Diretório Central de Estudantes da Universidade de São Paulo. E nós fazíamos também a reunião com os estudantes de engenharia. E fizemos grandes momentos de participação. Inesquecíveis para mim, ao lado do João Jabur, menciono 2 que estavam aqui, que era o Rubens de Souza, que se foi tão prematuramente, e o Antônio César Simão, que foi prefeito depois e prematuramente também se foi. O tempo me permitiu que isso fosse caminhando, e dando um salto, eu me lembro o momento em que voltei a frequentar de uma forma mais organizada aqui, mais sistemática, e foi no período do governo Montoro. Foi mencionado aqui delicadamente no currículo, quando nós fazíamos um programa de descentralização, tudo a ver com a história do Marco Vignoli, também depois reeditada no outro período, quando nós fizemos o programa de participação que se chamava Interior na Praia, jovens que nunca tinham tido esse acesso de Bauru e da região, passando a ter uma oportunidade de conviver, abrir horizontes, complementar a sua formação. Foi aí que nós fizemos a municipalização da merenda, para fortalecer o nosso agro, para impor naquele período, e algo que permaneceu, que a agricultura familiar pudesse suprir parte da merenda, e a merenda ser constituída em cada um dos municípios e não adquirida de uma grande indústria que processava os alimentos lá em São Paulo e que simplesmente distribuía pelo interior. Esse período foi muito importante para mim. Nesse período que passei a conviver, e o Sérgio Murilo aí começava a caminhar comigo, o que faz desde então, foi que eu convivi aqui com os meus patrícios, alguns aqui hoje e muitos ao longo da vida, porque o meu nome, vocês viram, é Arnaldo Calil Pereira Jardim, naquilo que é a fusão de raças e credos, que é uma marca registrada que orgulha a todos nós, o Jabur, eu
e o Mussa Tobias. O Mussa Tobias, uma referência para Bauru e para a sua história. Eu depois tive o privilégio de ser o autor da lei que fez com que o Mussa se tornasse o nome do Aeroporto Internacional de Arealva, Bauru. E convivi com ele e com seus parentes, convivi com todos a ele ligado, desde o deputado Pedro até seus irmãos, filhos, todos nesse período. Inesquecível para mim lembrar o Duda Trevisan, da TV Prevê. O Renato Zaiden agora fortalecendo novamente ali a TV, mas o Duda foi uma referência. Não havia um momento que eu não viesse aqui em Bauru, que quer seja para participar do programa e principalmente para pensar os problemas da cidade, ele não me acolhesse, nos acolhesse e nós pudéssemos com ele conversar a vida toda. É nessa esteira de história, de participação de pessoas que constituem a cidade, a nossa cultura, os nossos princípios, que eu devo mencionar a dona Ógua Bicudo. Quando aqui foi dito que foi um recurso nosso, que estabeleceu a cobertura lá da APAI, para fazer com que as pessoas que daqui da cidade e de boa parte das cidades da região viessem portadores que são crianças e adultos de necessidades especiais, para que não ficassem ali ao sol ou à chuva, que tinha um desconforto enorme. E nós fizemos uma mobilização, e eu contribuí, nós fizemos toda a cobertura, e Dona Olga era uma referência permanente. Aqui estão as nossas irmãs, e eu lhes agradeço. E tenho que lembrar da irmã Elvira Milânia, que hoje não está mais aqui, mas ela me permitiu me aproximar em tantos momentos ali da Sagrado Coração, de fazermos obras conjuntos, desenvolver parcerias, debates muitos em que eu lá estive, e ideias e princípios que se consolidaram em cada uma das manifestações culturais, em cada um dos serviços que eram prestados. Não há como não lembrar dos meus colegas engenheiros na Senag. Isso valeu também, tantas vezes o Arnaldinho me levou, na associação comercial, aqui no Clube dos Lojistas, tudo isso que nós fizemos, quando nós discutimos o polo logístico, que é Bauru, quando nós enfrentamos um constrangimento de uma equivocada aplicação da lei dos cerrados, que cerceava e impedia que o distrito industrial pudesse se estabelecer, e nós fomos discutindo isso para e passo, para abrir caminhos novos de desenvolvimento e crescimento aqui em Bauru. Vejo o doutor Raul, médico que é, e me lembro de quantas vezes estive no Centrinho, de quantas vezes lutamos para que o nosso hospital regional tivesse recursos, pudesse se emancipar e poder fazer essa referência que é Bauru, do ponto de vista do atendimento médico aqui da região. Olho, porque esse atendimento passa pela constituição de órgãos de governo e, como saúdo o papel que teve o doutor Rubens Cury, saúdo a sua decisão, Marco Vignoli, quando decidiram constituir aqui o escritório regional que pudesse aglutinar todas as representações do governo do Estado e aqui poder fazer um trabalho mais próximo. Aqui está minha gente, meus amigos da agricultura. Aquele senhor que está discretamente sentado lá, que eu peço como pedi na AgriShow domingo, quando nós tínhamos lá o vice-presidente da República, vários ministros, e ele também estava da mesma forma distante, eu falei, Roberto, fica de pé aí, coisa que eu peço, que é o Roberto, presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no estado de São Paulo, que faz um trabalho maravilhoso, e aqui está. Como poderia, e agradeço a menção que devo fazer a toda a minha equipe da Secretaria da Agricultura, da CAT, da Defesa, da APDA, que aqui está. E não posso deixar de mencionar
o meu amigo Romão, que ali está, no fundo também, aqui presente, e agradecer a você, Beto Artioli. Quantos muitos duvidaram, você acreditou. Quantos muitos hesitaram, você confiou. E você sabe que foi esse trabalho que me permitiu ser o primeiro paulista a ser vice-presidente da mais poderosa frente parlamentar do Congresso Nacional, que é a Frente Parlamentar do Agro, ou que me permitiu presidir durante muitos anos, até hoje, a Frente Parlamentar do Cooperativismo. Não está aqui o Zezo, mas está presente ele e o Maurício Vilaverde, do nosso Sindicato Rural e o nosso agro aqui presente. Estou feliz de poder, nesse passeio, lembrar de pessoas que aqui estão e de pessoas que têm tudo para aqui estar conosco também, estarem conosco aqui. Por isso que eu olho aqui e vejo que Bauru se torna referência para a região sempre, porque aqui nossa região está presente. Obrigado, Prado, e a nossa querida Lençóis Paulista. Cagarete, nosso prefeito, amigo, Manezinho, o saudando, eu quero dizer da alegria que tenho de lá poder com vocês constituir momento. A Ellen, que aqui está, e o seu pai, Paulo, ex-prefeito, dizer do meu orgulho de ser o mais votado de Avaí e de ter essa relação tão profunda. A Márcia de Guaimbê, que aqui está, com os nossos amigos de Guaimbê, dizer do orgulho também de, em todos esses períodos, termos estado juntos ali, nesse trabalho, nesta relação. Muito obrigado, Márcia. Nosso Fernando, meu querido amigo prefeito de Sabino. Sabino e Boracéia me dão um orgulho muito grande. Está ali o Neto, que é de Boracéia, está aqui, porque eu que disputei 9 eleições, nas 9 eleições, nessas duas especiais cidades, Sabino e Boracéia, eu fui sempre o mais votado nas 9 eleições em quem participei. Um orgulho extraordinário, uma confiança que não posso medir esforço para corresponder. Por isso que está aqui o nosso jovem Caio, ao lado do Pipoca, que está lá mais adiante, a nossa Bocaina aqui representada. Muito obrigado, Caio, por sempre me acolher. Que alegria vê-lo crescer, como pude testemunhar. Que leve um grande abraço também ao meu irmão, parceiro, injustiçado. E eu quero dizer do meu respeito ao Kiko Daneleto, tá certo? Seja portador, por favor, dessa palavra. Juninho, de Duartina, muito obrigado por aqui estar também. Uma alegria, Rui Fávaro, sempre prefeito da nossa Dois Córregos, de vê-lo aqui sempre parceiro, caminhando conosco. Muito obrigado, minha querida Ivana, Ivana da nossa Pederneiras, doutor Camarinha, muito obrigado por aqui estarem comigo sempre, por ter transformado uma relação, e eu a mencionando, Ivana, eu menciono isso que posso dizer de todos que aqui estão, me permitam, né? Que a nossa relação há muito tempo deixou de ser da política e passou a ser uma relação de amizade, pessoal e de princípios. A tentação pudesse ser, talvez, Elinho, presidente, mencionar obras. Eu fui secretário da Habitação, foram ditos números sobre isso. Eu fui secretário da Agricultura, outros projetos fizemos aqui em Bauru, ajudando, desde o zoológico mencionado pelo Moisés, programa Interior na Praia, vaca mecânica, leite de soja, coisas que foram acontecendo, somando ao Meiridota, lá o centro de saúde, somando a outras obras que fizemos em outras regiões da cidade, também um privilégio ter feito isso. Mas eu prefiro medir na intensidade da nossa parceria, da nossa confiança e no compartilhamento de valores que temos. Valores que apontam para o futuro. Afinal de contas, eu olho aqui, vejo o Manuel Browne,
e vejo que na nossa Lençóis, onde lá o Arcel se transformou no Abracel, cria uma referência de desenvolvimento. E do mesmo jeito que com ele tratei com a Ayla, que dirige uma entidade nacional de reciclagem de óleo e combustível, trabalhando lá na Luarte, amiga pessoal que tenho, quando nós fizemos a política estadual de resíduos, depois a política nacional de resíduos, isso significa emprego, criar oportunidade, acreditar em sustentabilidade, praticar a economia circular. Vejo o Wilson, que vem aqui certamente com a sua equipe do SEBRAE, para homenagear o nosso Vignoli, e saúdo esse compromisso que tem o Vignoli com a inovação. E não posso deixar de olhar no mesmo sentido e ver ali o Murilo Galli, que simplesmente conduz a mais inovadora experiência de geração de energia a partir de biomassa, que é do Brasil, um projeto saudado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, a nossa termoelétrica da Cidade do Livro, Origens Lessa na cabeça daquilo que é a história que nós temos. Nós construímos uma rede. Nós constituímos princípios. Eu, no momento em que tomo a decisão de não ser mais candidato a deputado, não exercer um cargo legislativo, olho para cá e vejo que tem pessoas, e isso me conforta extremamente, que vão manter essa chama acesa dos princípios. Está aqui o Raul, que é pré-candidato. Esteve aqui o Itamar, irmão de caminhada, de fé, lhe agradeço muito, tá certo? Está aqui o Prado, pré-candidato. Está aqui o João Jabur, pré-candidato, que são pessoas que têm princípios, têm esse compromisso. Quero agradecer muito a você, Moisés Rossi, por todos aqueles momentos que nós tivemos no SEAC, quando eu fui assistir às suas palestras lá, quando eu vi o trabalho comunitário prestado, quando nós tivemos em quermesses, em campanhas para arrecadar recursos, atender a população carente e renovar esse princípio. Quero dizer da minha alegria, meu caro Arnaldo, de poder vê-lo aqui na Câmara Municipal. Você, e saudando a Marli, eu quero agradecer a sua família, que são amigos o tempo todo de convívio. Dizer do orgulho que tenho de você desempenhar com galhardia o seu mandato aqui, com independência, cobrando quando necessário, estando perfilado, sempre que o interesse de Bauru prevalece, junto com a equipe de vereadores que aqui estão. Eu me orgulho do que você está fazendo aqui. E queria... E queria dizer da minha imensa alegria de poder compartilhar esse título de cidadania com o Marco Vignoli. Eu peço, indico, aponto e vou trabalhar incansavelmente para que o cidadão bauruense, o Marco Vignoli, possa ser eleito deputado federal. E vocês vão cobrar muito dele, Bauru e toda a região. E eu estou certo que ele corresponderá, quer seja no exercício do mandato, quer seja no atendimento à comunidade, com muito vigor, com muita coerência, aquilo que vocês esperam. Eu confio e vou trabalhar por isso incansavelmente. E agradecendo a todos vocês, agradecendo a Deus por essa oportunidade, adianto também a alguns descuidados que estão pensando, olha, o Arnaldo não vai ser mais candidato e vai ficar longe. Vocês não vão se livrar de mim, tá? Eu vou continuar presente, junto com vocês, trabalhando por Bauru, pela região, pelo nosso estado e pelo nosso país. Muito obrigado a todos. Nesse momento,
o homenageado senhor Marco Antônio Scarassati Vignoli fará uso da palavra. Muito boa noite a todos. Noite especial aqui na nossa querida Bauru. Especial porque aqui, além de receber essa homenagem, essa responsabilidade, como disse o nosso Arnaldinho, noite de rever amigos, noite de poder estar ao lado daqueles que comungam o bem público, o bem comum, que comungam a boa política, a política de entregas, a política da vida real, a política que nos orgulha. Eu queria, de maneira muito especial, dizer para vocês que essa tribuna aqui tem momentos na minha história que marcaram e que me fazem relembrar. Meu autor do título, querido Marquinhos, citou aqui passagens importantes, e eu, quando lembrava aqui, Arnaldo, encostei ali atrás e, falando com um dos funcionários da casa, falava: eu tive aqui a primeira vez na pré-campanha do Tuga, Angerame, em 2003, provavelmente, e uma das primeiras vezes que eu falei em público naquele momento. Passei uma vergonha tremenda, né? Tentei falar em público, Beto. E naquele momento eu olhava a grandeza dessa Câmara, né? Como tanta gente importante passou por aqui, construiu uma cidade que representa muito do nosso interior do estado de São Paulo. Então, aqui teve uma passagem no início da minha formação. E depois, quando eu me tornei secretário do governo do estado de São Paulo, foi aqui em Bauru, que tanto teve a concepção da secretaria que depois eu ocupei, como o convite para eu ser secretário. A gente, ainda na pré-campanha, aqui em Bauru, lá no nosso Café com Política, Jabor. E daí aquele belíssimo quadro, Bauru, Cidade Sem Limites, quando a gente observa e começa a dialogar, relembrando, querido Arnaldo, da gestão de André Franco Montoro e da Secretaria do Interior, do doutor Arthur Chopin. E que daí a gente remontava, olha, como será importante a gente ter, de novo, a valorização do nosso interior do estado de São Paulo, e nada mais justo do que aqui, na cidade de Bauru, a gente ter a sede dessa Secretaria do Interior, que depois se tornou Desenvolvimento Regional e depois se tornou o São Paulo Mais Perto, que eu vou depois contar um pouquinho mais história sobre isso. Então, eu estou contando esses dois causos aqui para dizer do meu carinho, né, da importância no meu coração da cidade de Bauru. Eu venho aqui da vizinha Itápolis, né? Minha família mora há 100 anos ali em Itápolis, mais de 100 anos um pouquinho, né? Imigrantes vindos da Itália, que, através do desenvolvimento do café no oeste do estado de São Paulo, vieram com muita esperança, muita expectativa para cá, e que daí construíram, através de muito trabalho, a sua trajetória. A cidade de Itápolis, ela fica no meio, entre Araraquara e Bauru. E a gente sempre teve como referência aqui Bauru, a gente sempre olhava aqui como um grande centro, né, do nosso interior do estado de São Paulo. Então, olhando isso, a gente pensava, né, na história, né, no entroncamento ferroviário que é Bauru, 3 ferrovias que transformaram o interior do estado de São Paulo como um grande entroncamento, né? A Sorocabana, a Companhia Paulista, né? E a Noroeste, naquele momento, que fizeram aqui ser esse grande polo que, somado à hidrovia Tietê-Paraná, né, somado a todo o potencial que tem a região, transformaram, de fato, o interior do estado de São Paulo. Depois disso, um polo universitário, depois disso, um polo industrial, né, e tudo aquilo que significa a cidade de Bauru para o estado de São Paulo. Não é à toa que aqui é o coração do estado de São Paulo. E, de fato, com toda a sua trajetória, com toda a sua classe política pujante regional, representa tudo isso. De maneira que, com a nossa trajetória de lutas, né, Arnaldo, de muito trabalho, esse título de cidadão, sem dúvida, é muito especial. Quero aqui cumprimentar o nosso vice-prefeito Orlando, é um prazer ter você aqui representando
o Poder Executivo, os nossos donos dessa cerimônia, né, os nossos vereadores na Casa do Povo, de maneira especial, Elinho, te saudar aqui nosso querido amigo, companheiro de lutas, alguém que faz a política com o coração e representa na sua fala, meu grande irmão Arnaldinho, grato aí por tudo, grande vereador, entregando resultado, lutando, trabalhando. Arnaldinho é uma grande revelação dessa Câmara Municipal, não tenha dúvida disso, e quando ele agradece a todos que vêm de fora, é porque todo mundo falou, ó, precisamos colocar o Arnaldinho na Câmara, que eu tenho certeza que ele vai colaborar muito. Estava outro dia com a Ivana, ele falou, Ivana, obrigado a reunião que você fez para mim lá, e assim por diante. Esse é o nosso Arnaldinho, querido amigo. Saudar, Marquinhos, você, meu grande amigo vereador, citou passagens bacanas. Eu me lembro você no Palácio dos Bandeirantes, naquela oportunidade, buscando os 2,5 milhões, tão importantes, né, para a Avenida das Nações Unidas, e me lembro como se fosse ontem essa cena e tantas outras batalhas que tivemos em conjunto. Muito grato pelas palavras. Dizer para você que eu ainda tenho lá o Poninho, tá velho, mas que agora a gente monta também num cavalo um pouco maior aí nos rodeios da região. Amigo, muito obrigado pela homenagem, obrigado por tudo. Junto com os vereadores dessa casa, sem dúvida, entregando muito trabalho para a querida Bauru. Saudar o Moisés. Moisés, você colocou aqui um pouco do nosso sentimento com a política, né? Quando a sociedade vai enxergar a nós, né? De maneira que possa perceber que trabalhamos em sábados, domingos, sem dia, sem noite, fazendo tudo aquilo que é necessário, né, para promover o bem comum, o espírito público, e a sua fala foi muito nesse sentido, foi muito importante te ouvir aqui. Saudar de maneira muito especial o nosso deputado Itamar Borges, amigo, querido, estava aqui. Poxa, bacana Itamar passar aqui, um grande companheiro de lutas. De maneira especial, aqueles que, sem sombra de dúvida, serão deputados também, meu querido amigo Prado, uma referência política, né? Como a cidade de Lençóis cresceu com o seu trabalho, como você representa o nosso empreendedorismo de maneira muito intensa, né? Como você construiu ao longo da sua trajetória entregas importantes, sem dúvida um vitorioso e que brilha aí por onde passa, querido amigo Prado, ao lado do meu querido amigo João Jabor, representando aqui os olhos e ouvidos da cidade de Bauru, conhecendo cada uma das questões, dos problemas, dos desafios, conhecendo a fundo a questão fundamental do desenvolvimento da querida cidade de Bauru. Jabor, não tenho dúvida do sucesso da sua caminhada, né, da sua importância para a política de Bauru e de toda a região. Isso não sou eu que digo, eu tenho certeza que todos aqui que convivem com a sua ética no jornalismo ao longo de tantos anos comungam da mesma expressão que eu entendo da sua figura pública e da sua trajetória. Você que está com a sua família aqui hoje também, aproveito para saudá-los. Quero, de maneira muito especial, saudar os nossos grandes prefeitos, companheiros de luta aqui. A Ivana, quando estava falando, eu me lembro dela no Palácio dos Bandeirantes, representando os prefeitos do estado de São Paulo. Querida Ivana, um grande abraço ter você aqui essa noite, junto com o nosso querido Caio Crepaldi, né? A Ivana que está no seu 4º mandato e o Caio que está no seu 1º, e que vocês, tenho certeza, Caião, que você vai chegar no seu 4º também, você começando aí um jovem brilhante, com trabalho na querida Bocaina, de muita expressão. Conte sempre com a gente, amigo Caio. Saudar o nosso André Cagaretti, querido amigo prefeito empreendedor de Lençóis, fazendo grandes parcerias lá com o nosso Sebrae, prefeito referência também, parabéns por tudo. Tiramos você da Facilpa hoje com os amigos para estar aqui nessa noite, então muito obrigado esse gesto de coração, sabemos aí da importância disso. Conte sempre com a gente, querido André. Ao lado do nosso Fernando, grande Fernando, meu amigo, prefeito muito importante da querida cidade de Sabino, fazendo um grande trabalho, parceiro, né? Deixo um abraço lá em toda a população de Sabino. Quero seguir os passos do nosso querido Arnaldo Jardim, lá na nossa Sabino, e nas próximas 9 eleições ser o mais votado na querida cidade. Para isso, eu tenho que trabalhar muito e entregá-la para vocês. Querida Márcia, é um prazer ter você aqui.
dizer da importância do trabalho que você desenvolveu ao longo de tantos anos. Eu vejo com a seriedade que você toca a cidade de Guaimbê. Tivemos juntos ainda no último fim de semana com todo o seu time. E dizer para você, conte sempre comigo. Você, de tantas batalhas, representa sempre essa boa política. Ao lado da grande prefeita Ellen, querida Ellen, que, sem sombra de dúvidas, orgulha muito o seu pai, né? Eu também tenho orgulho de ter um pai na política, então fico muito feliz com o seu trabalho. Desde o seu primeiro mandato, pude estar ao seu lado, acompanhando tudo o que você fez. Depois, você se consolidando como uma prefeita brilhante da cidade de Avaí. Parabéns por tudo. E hoje tive o prazer de conhecer quem manda, justamente a sua mãe, que está aqui também com a gente. Queria aqui saudar você, ao lado do Paulo, queridos amigos de tantos anos. Amigos, sei que essas citações muitas vezes levam um tempo, mas são muito importantes para a gente, de fato, saudar aqueles que se importaram e vieram até aqui participar de uma homenagem que é muito importante para nós. Nós estamos aqui com grandes ex-prefeitos que marcaram época, que têm uma importância muito grande na sua comunidade, que são nossos parceiros, nossos amigos. Eu queria aqui, em nome do querido Rui, obrigado por toda a dedicação no Sebrae. Você é um gigante, grande parceiro. Para mim é um orgulho muito grande poder ser o companheiro de trincheira política, você que representa muito essa boa política. Ao lado do nosso querido Adilson, perdi o Adilson de vista, ex-prefeito da querida Pongaí, ao nosso Juninho de Duartina, ao nosso grande Pipoca, Marco Antônio Giro, meu xará de Bocaina, outro grande prefeito, ao nosso grande Eli, cadê o Eli? Eli está por aqui também, querido amigo, sempre prefeito da nossa querida Iacanga, ao lado do nosso Paulo, aqui também já citado. Agradecer aos amigos do Sebrae, que estão aqui nessa noite. Eu estou licenciado do Sebrae, mas o Sebrae não se licencia do meu coração, Wilson. Então, obrigado, querido amigo, queridos companheiros do Sebrae. O Wilson, a gente foi fazer uma reuniãozinha de despedida e o Wilson me emocionou naquela reunião. E estavam todos os nossos gerentes do Sebrae, o Wilson demonstrando todo o carinho, todo o trabalho, toda a confiança que a gente teve ao longo de todo esse período. Wilson, um abraço em todos da casa, estamos juntos, estarei sempre representando o nosso empreendedorismo e o nosso Sebrae. Aqui representando os nossos vice-prefeitos, o grande comandante Manuel, Manezinho da querida Lençóis, o senador da região, aquele que conquista estradas e benefícios para todos nós. Mané, parabéns, viu, pelo seu desprendimento, seu jeito simples, efetivo e que orgulha todos nós. Tenho certeza que eu falo aqui, Neto, por todos os que convivem com você. E aqui, dentre tantos amigos que eu vou citando, o Arnaldo citou o setor do agro, o setor produtivo aqui presente, querido Beto, em seu nome, em nome do Roberto, saudar a cada um daqueles que representam hoje o setor produtivo. Não deixar de citar, porque ele me mandou agora uma mensagem, o nosso Dr. Rubens Cury, né, que não está aqui hoje porque está em viagem de família, mas que faz parte muito dessa história. Então, agradecer a ele, citar ele que, junto comigo, conduziu a Secretaria de Desenvolvimento Regional aqui do Estado de São Paulo, que tem uma importância muito grande para nós e que agora, sem sombra de dúvidas, vai ter um papel fundamental no governo do Estado de São Paulo também, uma expectativa enorme dos prefeitos com essa atuação do Dr. Rubens nesse momento. Quero dizer a vocês, pessoal, que um momento como esse, a gente, querido Romão, meu amigo querido, representando todo o setor produtivo também, a gente lembra um pouquinho daquilo que foi, né? E nós citamos aqui passagens importantes. O Arnaldo citou aqui desde a juventude dele, né? Desde a juventude dele, seguindo por conquistas, por batalhas, né? Por questões fundamentais do desenvolvimento da cidade, lei do cerrado, trabalho como secretário da Habitação, secretário da Agricultura, obras para as entidades, relação pessoal, histórica com colegas desde a faculdade, e daí é o momento justamente da gente relembrar tudo isso. Eu tive uma passagem com certeza mais curta, mas também muito intensa aqui com o Bauru. Eu era relator do Orçamento do Estado, Elinho, em 2018.
O Manuelzinho estava aqui, que eu fui puxar a notícia, você estava aqui com a gente. A gente fez uma audiência pública aqui na Câmara Municipal de Bauru. E naquele momento, o doutor Pedro Tobias junto com a gente, e a gente lutava para o HC de maneira muito intensa, mas ali ele ainda era um sonho distante, né? Porque não tinha recurso no orçamento, era um período duro, e daí eu, como relator do orçamento, coloquei os recursos discriminados para o HC, isso era o ano de 2017 e 2018. E daí, claro, né, muita pressão da sociedade, a cidade de Bauru se mobilizou como um todo, depois eu, no governo do Estado, e aquela construção, e sempre, né, aqui em Bauru você podia falar de qualquer obra que ia vir, se você não resolvesse o tema do HC, você não precisava falar de mais nada, era o HC, a primeira pergunta que vinha em todos os casos, e daí eu pude participar dessa construção junto com o Dr. Rubens Cury, que achamos caminhos importantes, e que depois, em 2022, a gente consegue vir com o Rodrigo Garcia aqui e inaugurar, finalmente, o HC e botar para funcionar, e daí progressivamente avançar, aquele que era um grande sonho de Bauru naquele momento. Me lembro também da Faculdade de Medicina de Bauru, né? Quando ela, lá no início, se torna, a partir da Faculdade de Odontologia, era isso, né? Se torna primeiro ali uma forma de começar aquilo, e que hoje a gente vê ela recebendo nota máxima no ENAD, representando a cidade de Bauru, algo que é muito difícil, doutor Raul, de acontecer, que é uma faculdade de medicina da Universidade de São Paulo. Passamos aqui por várias situações durante o Covid, né? Durante o Covid, várias situações importantes, né? Às vezes até momentos mais tensionados, mas sempre para buscar o bem, sempre para buscar encontrar caminhos de construir e de salvar vidas em um momento tão duro, tão tenso, né, que a gente viveu, né, do dia para a noite, você tinha que todo dia mudar uma lei, do dia para a noite você tinha que arrumar soluções, buscar caminhos. Eu conto uma história, pessoal, que quando vieram os ventiladores, eles vieram da Turquia para cá. E daí chegaram os ventiladores lá no Centro Rebouças. A gente montou uma comissãozinha, né, uma comissão eu praticamente dormia no palácio. E daí, nessa comissãozinha, se chegou à conclusão que a gente tinha que trazer o turco, que tinha feito o ventilador, para calibrar os ventiladores, senão a gente não ia ter como usar. E o turco mudou para São Paulo. E ficou com a gente lá, no Centro Rebouças, durante um bom tempo. E depois ele ficou no Brasil e ficou para cá. E quantas vidas nessa história não salvou? Enfim, e como foi importante tantos anônimos que durante aquele período deram sua contribuição e puderam avançar com uma contribuição para a sociedade. Passando isso, pessoal, e daí chegando aqui no nosso São Paulo mais perto, o Rodrigo Garcia me chama um dia, no começo da gestão, e fala: olha, eu quero te falar de um projeto do Mário Covas. Quero te contar que desde que eu comecei como deputado, eu virei deputado estadual, o Covas falava que a gente precisava voltar com o modelo do Montoro, né, de retomar os conselhos de desenvolvimento regional, de prefeitos, de lideranças políticas, né? O Montoro veio num processo em que cada vez mais, naquele final de ditadura, se buscava a construção de caminhos democráticos, de diálogo, do municipalismo, e daí o Covas, que viveu muito aquele período intenso, queria retomar. E daí, para isso, ele imaginava que os nossos escritórios regionais do Estado, eles eram muito puxadinhos, né? Muito remendados, cada secretaria tinha um tipo. Então, ele tinha o sonho, Covas, de botar um escritório regional que representasse a retomada desse processo do Montoro e que significasse aí um encurtamento de caminho, né, com o governo do Estado, que o governo do Estado não tivesse uma presença só tão forte em termos institucionais na capital, mas também no interior. E daí o projeto do São Paulo mais perto, que o Dr. Rubens e a Leia, né, capitanearam esse processo para a construção, e a cidade de Bauru foi a primeira a receber esse escritório, que representa muito dessa concepção descentralizada, concepção de um municipalismo regionalizado. Quando eu cito tudo isso, eu não posso deixar de citar o nosso homenageado dessa noite, o qual, na verdade, eu pego aqui uma rebarba para vir junto, para poder estar ao lado desse grande parlamentar, desse grande amigo, dessa grande figura pública do Estado de São Paulo e do Brasil, Arnaldo Jardim. A história dele, contada por aqui,
demonstra que, de fato, vale a pena a política. Alguém com 9 mandatos, onde a gente observa premiação atrás de premiação. Eu costumo chamar o Arnaldo de o relator geral da nação, porque é impressionante como cada projeto estruturante do país passa pela mão do Arnaldo. O Arnaldo está com um projeto de terras raras agora, talvez o mais decisivo projeto de desenvolvimento das potencialidades nacionais desse momento, agora, porque o passado era o do combustível do futuro, que ele também foi o relator, e antes disso, a Lei Nacional de Resíduos Sólidos e assim por diante, para a gente poder entender que a política, sim, é feita de pessoas, mas mais do que feita de pessoas, ela é feita de pautas, de bandeiras, né? Ela é feita de causas. E a causa que nós estamos aqui nessa noite, querido Arnaldo, é justamente a nossa causa municipalista, a nossa causa da cidade de Bauru, onde nós unimos a nossa essência e a nossa missão de vida. É momento, então, de pensar para frente, de compreender que a cidade de Bauru, a região de Bauru, podem mais. Eu, como secretário, meu último projeto foi enviar para a Assembleia Legislativa de São Paulo a criação de uma nova regionalização do Estado de São Paulo, onde a gente propõe a criação aqui da região metropolitana de Bauru, né? O aglomerado de Bauru, né? A governança regionalizada de Bauru, porque Montoro dizia que as pessoas viviam nas cidades, mas modernizando esse conceito, concordando com ele, mas trazendo para o que a gente vê hoje, uma pessoa de Sabino frequenta a faculdade em Bauru, uma pessoa de Bocaina vai no hospital numa outra cidade vizinha, uma pessoa de Avaí estuda na outra cidade e assim por diante. Então, cada vez mais, essa vida regionalizada é uma pauta fundamental. Primeiro, para planejar o futuro, né? O bom vento ajuda aquele que sabe onde quer chegar. Então, um planejamento a médio prazo da região, onde a gente quer estar daqui 20, 30, 40, 50 anos, se não tem um planejamento para isso. A China fez, a Coreia fez, aqueles países que têm avançado fazem por conta de planejamento de longo prazo. A governança comum, né? Como é que a gente pode ter um parlamento regional que funcione, né? Que possa propor regras regionais? Como é que a gente pode observar, dentro desse conceito, um fundo que possa subsidiar programas e projetos regionais, onde um município possa pôr recurso com outro? Esse pensamento, e que eu deixo aqui como provocação, porque aqui nós temos lideranças de toda a região, mas que eu não tenho dúvida que essa é uma pauta fundamental para a gente estabelecer com o governo do Estado de São Paulo, né, com o Congresso Nacional ao longo dos próximos anos. Se a gente observar os desafios que nós temos pela frente, em um país onde amanhã, no dia do trabalho, a gente tem que saudar o trabalhador brasileiro, a gente tem que saudar o setor produtivo brasileiro, e aqui estão vários do setor produtivo, a gente tem que saudar a inovação, Murilo, e a gente tem que saudar a utilização da tecnologia, mas a gente tem que observar que um Estado onde cada vez mais 100 milhões de brasileiros trabalham todos os dias para sustentar programas que muitas vezes fazem a perpetuação da miséria sem apontar uma porta de saída para incluir, de fato, essa população dentro do setor produtivo, a gente vê que tem desafios enormes pela frente, enormes. Eu não vou nem aqui falar do que a gente tem observado de um justo cansaço da população com a classe política por tudo que se observa que acontece por aí, claro. Mas é fato que a gente não pode perder a fé de que o único instrumento existente para, de fato, mudar a vida das pessoas é essa política. E a nossa política. Eu vou finalizando aqui a minha já estendida fala, mas dizendo a vocês que nós temos eleição esse ano e, de fato, o grande combate que nós temos que fazer é para demonstrar para a sociedade que aquele político de TikTok, que aquele político que muitas vezes esbraveja atrás de uma tribuna, como um grande paladino da moralidade, chega lá no Congresso Nacional e nem faz parte da comissão, que não faz nada pela agricultura do nosso país,
que se o prefeito vai lá para dizer que está faltando recurso para tapar o buraco de uma rua, ele vai dizer que não tem nenhum compromisso com a cidade, que os votos dele foram todos de maneira virtual. É momento, cada vez mais, a gente demonstrar e daí mobilizar as nossas comunidades para essa política real. Essa que vai resolver a nossa vida. É óbvio que existe um cansaço, como eu disse aqui, com as instituições, existe um cansaço muito forte com a democracia de maneira geral, que não consegue entregar a expectativa que as pessoas têm, né, de serviços e de soluções, mas que, na prática, como dizia Churchill, né, é o pior dos regimes, mas é o melhor de todos aqueles tentados. Dentro desse conceito, pessoal, que a gente possa seguir juntos, né, em um grande projeto de desenvolvimento nacional, que a gente possa seguir juntos aqui no estado de São Paulo, em um grande projeto de desenvolvimento liderado pelo governador Tarcísio de Freitas, que tem feito um trabalho muito relevante no estado de São Paulo. Eu disse aqui do Dr. Rubens, e eu tenho certeza que ele vai cumprir um papel fundamental nesse governo e no próximo, de aproximação com a região dos prefeitos, de aproximação da classe política com o governo do estado de São Paulo, e que eu estou muito esperançoso de que cada vez mais vai avançar nesse rumo municipalista, pessoal. Arnaldo, muito obrigado. Obrigado por toda a sua equipe que está aqui comigo. Eu estou judiando do Serginho Murilo, coitado, do nosso querido Arnaldinho, de todos os amigos, saudar o Eldo, todos que estão aqui com você. Muito obrigado por tudo. Amigos, Elinho, Marquinhos, que a gente possa ter vocês sempre como referência, junto com o nosso Arnaldinho aqui na Câmara Municipal de Bauru, que todos possam lembrar dessa noite como algo que vai ficar marcado nos nossos corações. Viva Bauru! Muito obrigado! Com os mais sinceros cumprimentos desta presidência aos mais novos bauruenses, agradecemos a presença de todos e declaramos encerrada esta sessão às 22h06.